Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênios, seção 133. Ontem nós estudamos do versículo 1 ao versículo 9. Eu acho que o assunto principal ontem ali foi sobre o convite do Senhor deixai Babilônia, tá bom? Essa seção 133, ela nos chama para nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 10, ela ecoa também com Mateus 25, no que Jesus ensinou ali sobre a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes, né, estavam preparadas com azeite extra na lâmpada, e as outras 5 não tinham levado mais azeite consigo, tá bom? Então, o versículo 10 e 11, ele ecoa dentro dessa mensagem aqui. Então, aqui diz o seguinte: sim, que o clamor alcance todos os povos, despertai, erguei-vos e saí ao encontro do esposo. Eis que o esposo vem, saiu para encontrá-lo. Preparai-vos para o grande dia do Senhor. E o versículo 11, vigiai, portanto, porque não sabeis o dia nem a hora. Bom, aqui então a mensagem é clara de que devemos estar preparados, para a segunda vinda do Senhor. Ele não deixou uma data, ele colocou apenas que nós devemos estar preparados. Então é sobre essa preparação que nós estamos vendo aqui hoje. Ontem falou sobre deixar a Babilônia, deixar o pecado, né? E aqui então está falando sobre aguardarmos a vinda do esposo, irmos ao encontro dele, tá bom? Então, na parábola das 10 virgens, conforme mencionado lá em Mateus 25, fala das 5 virgens, né, que elas tinham azeite extras, tá bom? Azeite reserva ali, e as outras 5 que não tinham. Então, vamos continuar aqui, ó, o versículo 12 do 12 ao 14. Diz assim, ó: portanto, os que tiverem no meio dos gentios, fuja para Sião, e os que forem de Judá, fuja para Jerusalém, para as montanhas da casa do Senhor. Sai dentre as nações, sim, Babilônia, e do meio da iniquidade, que é a Babilônia espiritual. Então aqui o Senhor está falando, fuja para Sião, sair do meio das nações, da iniquidade, do pecado. Ele coloca de novo aqui a Babilônia espiritual, sair e ir para Sião. Aqui também ele falou sobre ir para Jerusalém, tá bom? Aqui o sentido, né, de ir para Jerusalém é o sentido do povo do convênio, que nós devemos nos reunir ao povo do convênio. Então, o convite do Senhor de nos prepararmos é nós estarmos reunidos. Também falamos um pouquinho sobre isso ontem, né? Aqui, quando ele fala novamente sair da Babilônia, é sair da vida mundana, das distrações, dos pecados, né, da cultura errada, e entrar no Evangelho, tá bom? Vamos continuando aqui, né? A gente vai pegar aqui a ideia, né, do que o Senhor tem falado das virgens, né, das virgens prudentes e as virgens ali, né, da parábola das 10 virgens que não foram prudentes, tá bom? Então, as virgens insensatas, né, elas representam as que vivem na Babilônia, né, ou seja, que vivem de aparência espiritual. Tá no meio ali, né, mas elas não estão fazendo o que deveria fazer. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos pegar aqui, ó, o versículo 15, o Senhor diz assim: mas em verdade assim diz o Senhor, que vossa fuga não seja às pressas, mas que preparem todas as coisas com antecedência. E o que for, não olhe para trás, para que não lhe sobrevenha a destruição repentina. Aqui, né, essa ideia de não olhar para trás para não vir uma destruição repentina, isso aqui nos lembra, né, ecoa com a história lá em Gênesis, que fala de Ló e sua esposa, né, e sua família que saíram, né, de Sodoma e Gomorra, mas a esposa de Ló olhou para trás. Então, o mesmo convite é feito para nós não olharmos para trás o que nós estamos deixando do mundo, mas seguirmos firme, né, o nosso Salvador. Então, aqui ele fala sobre fugir depressa, né? Aqui ele fala que vossa fuga não seja às pressas, ou seja, não tem que ser às pressas no sentido de correndo, tá bom?
Nós temos tempo para nos preparar. O chamado é urgente, mas nós devemos estar nos preparando sempre. Não essa aqui, para que não seja às pressas, ou seja, não deixar para a última hora, tá bom? O dia, esse preparação também vai falar do arrependimento. Então seria não deixar o dia do arrependimento para o final, para o dia final. O versículo 16 aqui diz: Escutai e ouvi, ó habitantes da terra, escutai junto a vós, ó élderes de minha igreja, e ouvi a voz do Senhor, porque ele clama a todos os homens e ordena a todos os homens em todas as partes que se arrependam. Então aqui novamente o convite de nos preparar é o arrependimento. Então, para que a nossa fuga, né, da Babilônia não seja às pressas, deve acontecer o arrependimento diário. Diariamente nós devemos estar nos, no, nos policiando, né, nos autoavaliando e nos arrependendo diariamente, tá bom? Para que nós sejamos preparados. Bom, então aqui novamente ecoa, né, na mensagem de estarmos preparados, tá bom? E aí, novamente, a gente toca aqui na questão das 10 virgens, né? 5 preparadas e 5 não. Bom, o arrependimento diário, né, é o que vai encher o reservatório do nosso azeite, tá bom? Estarmos com nossa lâmpada cheia e também um reservatório de azeite. Bom, agora então eu vou compartilhar com vocês o segredo, né, do azeite extra compartilhado na parábola das 10 virgens. Porque nós vemos que as 10 tinham azeite, porque se a lâmpada das 10 estavam acesa, as 10 tinham azeite. A única diferença é que as outras 5 elas tinham azeite extra. Então a gente vai falar um pouquinho dessa mensagem principal, que é o azeite extra, tá bom? Então vamos lá, na parábola das 10 virgens, todas elas tinham lâmpadas, sim ou não? Sim, né? Todas tinham azeite? Sim, né? Todas elas estavam na mesma reunião, no mesmo local? Sim. Né? Isso aqui é importante porque todos nós estamos na mesma igreja, congregando no mesmo lugar. Então, todos nós estamos na mesma reunião. Todas elas, né, aguardavam o mesmo noivo? Sim, né? Todos nós também esperamos o mesmo Jesus Cristo. E todas elas toscanejaram, né? Ou seja, cochilaram e dormiram? Sim, as 10 dormiram. Né? Até agora nós estamos vendo aqui que todas elas estão igual, tudo no mesmo lugar aqui, né? Só que apenas 5 delas, né, metade delas tinha azeite extra, né? Então, o segredo dessa mensagem aqui, ela está no azeite. Então, qual que é o ensinamento aqui, né? Vamos lá. Aqui, então, as que não tinham azeite, não é que elas eram rebeldes, né? Ou eram zombadoras, não é nada disso. Apesar de não estarem fazendo nada demais, ela não tinha o suficiente para estar lá, né, naquele local. Ela tinha azeite, mas não azeite extra. O que é o azeite extra, então, para nós? O azeite extra é tudo aquilo que fazemos além do mínimo, além de bater ponto na igreja. É o que nós chamamos, ou o Salvador chamou, de andar a segunda milha, né, fazer algo a mais. Então, isso é o azeite extra, tá bom? Não é só o básico de ir na igreja, mas realmente não só ser membro, mas se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Eu espero que possa fazer sentido isso. Então, aqui, alguns exemplos aqui. O que é o azeite extra? O azeite extra é estudar as escrituras todos os dias. Isso é ganhar azeite extra, tá bom? O azeite extra, né, não é apenas assistir às reuniões normais da igreja. Também é assistir, é jejuar, buscar fazer algo mais que o Senhor nos pede. Bom, então isso é o azeite extra. O azeite extra também se encaixa naqueles que fazem a ministração, que procuram cuidar um dos outros. Então repare que entre as 10 virgens aqui, 5 estão com azeite extra, porque elas fazem algo a mais, tá bom? O não ter o azeite extra aqui, então significa somente ir na igreja, bater o ponto e voltar, né? Como se fosse algo rotineiro de se fazer, tá bom? Então, o azeite extra é aquilo que transforma, né, nós de membros para discípulos de Jesus Cristo.
Então, essa é a grande mensagem da parábola das 10 virgens. Ter o azeite extra, fazer algo a mais, tá bom? Esse que é o ponto para nós. Vamos continuar aqui, do versículo 17, diz assim, ó. Pois eis que o Senhor Deus enviou um anjo clamando no meio do céu, dizendo: Preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas, porque a hora é a sua vinda está próxima. Bom, aqui então está falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Aqui ecoa, né, como um Elias, alguém que vai na frente e prepara o caminho, como foi o caso de João Batista. Ele preparou o caminho para Jesus Cristo, tá bom? Então, aqueles que seguiam João Batista, ele falava, ide e segui a Jesus Cristo, né? Ele levava as pessoas até Cristo, ele preparou o caminho. E aqui nessa escritura, ele fala de um anjo que preparou o caminho. Esse anjo é Moroni, tá bom? Um anjo que veio no meio do céu trazendo o evangelho eterno para proclamar a todos. Então, este evangelho, o livro de Mórmon, ele é uma preparação para a segunda vinda de Cristo, para que o povo do Senhor esteja preparado. Bom, então aqui fala sobre isso. O versículo 18: E quando o cordeiro assentar no monte Sião, e com ele os 144.000, tendo o nome de seu pai escrito na testa. Aqui, né, tá falando de Jesus Cristo, o cordeiro, ele se assentar no monte Sião. Se assentar é sentar realmente como um rei para governar. Quando ele vier para governar, também aqui é dito que ele vai vir com 144.000. Esses 144.000 está descrito lá em Apocalipse, capítulo 7, que vai descrevendo ali 12.000 de cada tribo, tá bom? Que vai vir com o Senhor para reinar. E esses, né, é citado aqui, e esse número, na verdade, ele é simbólico, não são 144.000 só, apenas. É um símbolo, tá bom, de que todos aqueles que receberam as suas ordenanças no Evangelho e foram fiéis a Deus, todos esses vão vir com Cristo para reinar, e quando ele se assentar para reinar, nós estaremos aqui também, tá bom? Ou seja, no milênio também. Então, aqui ele fala que os 144.000, ele tem o nome do pai escrito na testa, né? Foi selado na testa ali. No livro de Apocalipse também tem essa ideia de que a besta, ela marca, né, os que são seu, né? Então, marcar os que são seu ali simboliza aqueles que seguem o inimigo, que seguem o mundo, né? E os que são marcados, né? Aliás, quando fala de Cristo, não fala marcado, né? Ele fala selados, aqueles que são selados na testa, ou seja, que tem uma mente celestial, eles estão do lado do Senhor. Aqui não tem complicação nenhuma, né? É uma é, é, é o bem e o mal que nós podemos ver, e aí a gente tem que decidir se a gente vai ser marcado pelo inimigo. Essa marcação é bem do contexto histórico de marcação de escravo mesmo, né? Então o escravo ele era marcado ali como dono. E é isso que o diabo ele quer fazer, ele quer nos marcar como seu. O Senhor não, ele quer nos selar como dele, tá bom? Então a gente está aqui e só precisa decidir qual time a gente quer pertencer. A gente já sabe qual time vai ganhar, que é o do Senhor. Porém, parece absurdo, né? Mas as pessoas ainda ficam indecisas a qual time eles querem pertencer, sendo que já há um time vencedor, que é o time de Cristo. Vamos continuar aqui. O versículo 19 diz: Portanto, preparai-vos para a vinda do esposo. Sai para encontrá-lo. Então, a gente viu aqui, né, no versículo 19, essa questão de preparai-vos, né, para encontrar o esposo, sair ao encontro dele. No versículo 10 falou de desperta, no versículo 11 falou sobre vigiar e agora fala sobre preparai-vos. Então, acorda, vigia e agora vamos ao encontro de Cristo. E o versículo 20, finalizando aqui a mensagem de hoje, diz assim: Pois eis que ele estará de pé sobre o monte das oliveiras e sobre o grande oceano.
sim, o grande abismo, e sobre as ilhas do mar, e sobre a terra de Sião. Que fala que Cristo vai vir a todos os povos, né? Aqui, a vinda de Cristo, essa parte aqui, quando fala dele vir no Monte das Oliveiras, está lá em Zacarias 14, versículo 4, a profecia, né? Que quando Jesus Cristo colocar seus pés no Monte das Oliveiras, aquele monte ele vai se fender no meio, e os judeus vão entrar, vai ser bem numa época de guerra, né? É, então eles vão entrar ali, né? E vai acontecer algumas coisas, talvez um terremoto, alguma coisa que vai impedir as tropas inimigas de matarem os judeus naquela ocasião, e eles vão recuar. E ali então, né, no Monte das Oliveiras, aquelas pessoas, os judeus, vão olhar para Cristo e perguntar que marcas são essas em suas mãos, né? E aí então ele vai falar que são as marcas com qual eu fui ferido na casa de meus amigos. E ali então eles vão reconhecer Jesus, né, como o Salvador do mundo. Tá bom? Então essa é uma vinda de Jesus Cristo aos judeus para salvar eles. Esta vinda não é para o mundo todo. Se nós olharmos o cronograma, né, das aparições de Cristo até chegar à última aparição dele aqui, nós devemos contar em Adão de Amã, vai haver uma reunião somente com a liderança, né, da igreja. Eu acredito que dos dois lados do véu, todos os que portaram chaves, né, das dispensações vão fazer relatos do seu trabalho ao Senhor e entregar as chaves a Cristo. Depois nós teremos, então, Jesus aparecendo no Monte Sião, no templo do Senhor, né, para os membros da igreja. Então vai ter essa manifestação aos membros da igreja também. Depois teremos essa manifestação que nós acabamos de ver no Monte das Oliveiras, tá bom? E depois, passando-se um pouquinho mais de tempo, vai vir ao mundo, tá bom? Como é descrito nas Escrituras, como um relâmpago, né, que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Todos os povos vão ver, tá bom? Então amanhã a gente continua essa mensagem, que nós possamos ter sempre o azeite, né, do Senhor. E ter o azeite é fazer algo extra, que nós possamos não somente ir à igreja, mas procurar ajudar as pessoas que estão lá, fazer ministração, estudar as escrituras diariamente. Tudo isso é o azeite extra. É esta mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.